Meus amigos, aqui estamos com mais um vídeo da nossa história. 41 anos de história do Paulo Duarte no rádio brasileiro. Nos outros vídeos que nós passamos aqui com vocês, conversamos, mostramos as fotos do início da nossa carreira e hoje nós chegamos aí à década de 60. Momentos impressionantes do rádio em todo o território nacional, mas momentos em que eu vivi no Rio de Janeiro. 1964, dia 31 de março para 1º de abril. Chegávamos eu e o papai Euclides Duarte para abrirmos a Rádio Mauá do Rio de Janeiro. A Mauá ficava assim embaixo do gabinete do ministro, no Palácio do Trabalho, no Ministério do Trabalho, ali na Esplanada do Castelo, no Rio de Janeiro. Então, o que acontecia? A Rádio Mauá, por ser uma emissora oficial do governo federal, a Mauá era uma emissora ligada diretamente ao governo e todos nós éramos funcionários da autarquia. Éramos, na época, chamados de locutores de broadcasting. Era o cast de locutores comerciais. Existia o disc jockey, no caso, o Euclides Duarte, a Nena Martins, o Hélio Ricardo e tantos outros no Rio de Janeiro, como na Rádio Nacional, na Rádio Globo, que estava nascendo praticamente, a Rádio Globo, a Marique Veiga, que era a dona do pedaço. Então, éramos nós chamados de locutores de broadcasting. Nós chegávamos e líamos os comerciais dos comunicadores de hoje, os disc jockeys de ontem. E quando nós chegávamos na Rádio Mauá, por volta de 4h30 da manhã, de 31 para 1º de abril de 1964, nos deparamos com o Exército tomando conta de todo o prédio que ficava ali na Esplanada do Castelo. Fica, porque existe até hoje. Então, ali funcionava o gabinete do Ministro do Trabalho. E como vocês devem se lembrar, aquela abertura da novela Senhora do Destino, lembro da Senhora do Destino da Rede Globo, foi exatamente aquilo que aconteceu na Revolução. O prédio, aquele prédio com aqueles mármores negros, era do Ministério do Trabalho, ao lado outro prédio com mármore cinza, era o Ministério da Fazenda. E quando nós chegamos lá, só escutamos aquele grito: pare, identifique-se. Eu, garoto novo, deitado no chão, com um bate-boot em cima das costas e, logicamente, sendo revistado pelos homens do Exército. Quando a identificação da Rádio Mauá foi mostrada, nós fomos acompanhados até o estúdio da Rádio Mauá. Quando chegamos lá, veio depois o operador Laércio Miranda, um dos mais antigos operadores do rádio, e nós fomos colocados dentro do estúdio com o pessoal do Exército tomando conta. Às 5h em ponto, o oficial do Exército pediu que colocassem a Rádio Mauá no ar. Então, eu lembro até hoje de que... Me desculpem. Eu lembro até hoje que foi um momento importante. O prefixo da Rádio Mauá era o Guarani, porque na época as emissoras saíam meia-noite e voltavam por, assim, 5h da madrugada. Então, o prefixo Guarani de Carlos Gomes entrou e nós dizíamos assim: neste momento, a PRH8, Rádio Mauá do Rio de Janeiro, nos falando do seu Palácio do Trabalho, no 2º pavimento do Ministério do Trabalho, na Esplanada do Castelo, Rio de Janeiro, por suas emissoras de onda média, curta, frequência modulada, falando diretamente do estado do Rio de Janeiro. Aí mandaram eu parar, como meu pai também. O oficial chegou e disse: atenção, Brasil, esta emissora vai sair do ar. Houve a revolução no país, o Exército Brasileiro toma conta, o país está em calma. Por gentileza, permaneçam em suas residências e aguardem mais informações. E mandaram a Rádio Mauá sair do ar. Assim como aconteceu com a Rádio Marique Veiga, assim como aconteceu com a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E assim ficamos durante algum tempo, dentro do estúdio, conversando com medo do pessoal do Exército, mas quando o pessoal da Mauá foi chegando, um fato foi inusitado, e esse eu faço questão de contar. Não temos fotos, porque naquela época tudo que existia foi confiscado nas nossas mãos. Então chegou um cidadão que fazia um programa sertanejo. Então ele chegou acompanhado também do pessoal do Exército, embora o pessoal negue isso, mas aconteceu. Então ele chegou, quando chegou no estúdio, veio abraçando a mim, a papai e tudo mais. Aí o cidadão do Exército perguntou: mas espera aí, o senhor conhece, o coronel, o senhor conhece esse pessoal aqui da rádio? Mas claro, eu sou amigo deles, todos aqui são meus amigos, eu faço um programa sertanejo aqui. Ah, peraí, o senhor lá embaixo disse que era o coronel, como é que é seu nome? Sim, eu sou o coronel Narcisinho, tenho um programa sertanejo aqui. Aí prenderam o coronel Narcisinho por falsa identidade. Isso aconteceu na nossa frente, no estúdio da Rádio Mauá do Rio de Janeiro.
Uma das histórias da época da Revolução, em que eu tive o privilégio de conhecer um dos mais extraordinários homens do Exército Brasileiro como diretor, Coronel General Linhares de Paiva. Uma figura espetacular, uma figura que de carinho, de determinação com todos aqueles que faziam parte do cast da Rádio Mauá. Ele gostava de rádio, amava a rádio, e por ironia do destino foi o primeiro diretor da Revolução num dos mais importantes órgãos de comunicação do Brasil, a PRH8 Rádio Mauá do Rio de Janeiro. Depois tem mais história para vocês. Muito obrigado pelo carinho. Esses 4 vídeos que estamos postando, tem mais por aí, tem muito mais história e sempre vamos tentar trazer também aqui alguém que fez parte, que ainda está com a gente, está no nosso convívio, que fez parte e faz parte do nosso ambiente de rádio e de televisão. Um beijo para vocês. Muito obrigado e até o vídeo de número 5 nos 41 anos de história do Paulo Duarte. Um beijo para vocês.